Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lean Podcast. Esse daqui é um podcast muito especial, é o último podcast do Lean Podcast em 2022. Cá estamos reunidos novamente com vocês. Eu sou o Ricardo Lapo, tenho aqui na minha frente, na nossa forma na sua ideal, direita, o Rosa, sou o Rosa, e o nosso produtor Danilo Pazianotto. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso último episódio do ano. É isso aí. Último episódio do ano, né? E vamos falar o que aconteceu de bom nesse ano, né? Porque de ruim, a gente não tá aqui pra falar coisa ruim, né? Vamos falar só de coisas boas. Vamos falar do título da Argentina. Exato. Apesar de ter sido bacana também ver o Messi campeão ali, não foi o resultado esperado da nossa querida seleção, né? Mas já passou. Copa do Mundo já acabou. Daqui a pouco tem aí um novo ano de futebol começando. E como a gente gosta muito de falar de coisas bacanas, boas energias e afins, vamos falar de coisa boa, né? Eu enumerei aqui algumas coisas bacanas que eu vi em 2022, né? Mas como eu gosto de sempre jogar a bola pro meu querido host aqui, vamos deixar ele começar falando. Vamos ver o que tá dentro da mente dele aí. Rosa, se você pudesse dizer uma coisa que realmente te surpreendeu neste 2022, o que viria à sua mente? Eu vou até comentar aqui enquanto você pensa, porque eu sei que essa pergunta deve ter te pego de surpresa. De surpresa, né? Não estava preparado para isso. Uma coisa que me surpreendeu nesse ano, o Lula ter ganhado a eleição. Foi verdade, Rosa, verdade, né? Muito bom. Mas tem alguma outra coisa, cara? Porque essa daí... Vamos falar de boas energias, né? Pô, a eleição também foi um momento que dividiu o país aí, né? Cara, conturbado. Se você é de direita, de esquerda, de centro ou não tem nenhuma posição, com certeza você viu aí ao longo do ano, só se falou nisso. E agora que passou, eu acredito que 2022 deixou algumas boas impressões também, né? Pô, foi o primeiro ano que a gente se viu longe, né? Distante do coronavírus, aí, do cenário pandêmico. Né? Ninguém tá de máscara aqui, né? Tá todo mundo conversando numa boa. Já pode sair pras festas, já pode abraçar. Pô, pensando nisso, né? Não foi bom rever as pessoas queridas? Foi excelente. Tava fazendo falta poder dar um abraço, né? As pessoas que a gente gosta, né? Exatamente. Pô, eu acho que foi um grande avanço, né? Porque a gente passou, 2 anos, né? Ali quase 1 ano e meio dentro de casa, né? Não pode sair, não pode se conectar com as pessoas, né? Então eu acho que isso foi uma coisa que trouxe bastante alegria pra todo mundo. Exato. Você não para pra pensar, às vezes, Rosa? Tipo, às vezes eu paro pra pensar 2020, né? 2020 ali e 2021, às vezes eu não consigo muito lembrar o que é separar um ano do outro. 2021, 2022, não sei se vocês têm essa visão assim. Tipo assim, pô, tanto do ponto de vista de festa, entretenimento ou até trabalho, ver as pessoas, os amigos. Mas sabe que eu acho que isso, não sei se tem a ver com o coronavírus. Eu acho que isso tem mais a ver com o fato de a gente estar ficando cada vez mais velho. E tem até uma teoria que fala sobre isso. Boa, Começou. Começou. É mais ou menos assim. Quando você tem 1 ano de idade e você passa 1 ano da sua vida, você vai para os seus 2 anos de idade. Você dobrou o tempo de vida que você estava vivo. 100% da sua vida. 100%. E quando você tem 20 anos e você passou 1 ano, você aumentou 5% do tempo de vida seu. Quando você tem 30 e passou 1 ano, menor ainda. Então, quanto mais velho você vai ficando, menor é a diferença de 1 ano para o outro na sua vida. Muito bom. Nessa teoria de tempo que você está vivo, relativo. Então, se você for olhar o tempo absoluto, que é 1 ano, tudo bem, é igual.
Mas como você já tem uma bagagem enorme de vida, um ano a mais ele não representa muito a mais de vida para você, Nossa, comparado com uma criança. muito bom. E daí então, esse ano a mais, talvez você não se lembre tanto do que aconteceu nele, porque ele não foi tão significativo quanto quando você tinha 17 e fez 18. Para pra pensar, às vezes se você quiser lembrar o ano de 2005, você talvez lembre o que aconteceu nesse ano. Mas no ano de 2018, você não lembra muito. Entendi. Muito bom ponto. Bom ponto. Exatamente. Para pra pensar, o que você tá... vamos fazer esse teste. O que tava acontecendo em 2005 na sua vida? Cara, em 2005 eu lembro certinho que eu tava no primeiro colegial, Olha só. né? Porque eu tenho a noção que eu me formei em 2007, então eu sempre tenho isso. Tava no primeiro colegial, tava saindo de um colégio indo pra outro. Pô, eu me lembro certinho de o estilo que eu ia na escola, que eu não precisava usar uniforme, eu usava roupa normal, já era um negócio super legal. Eu tava tendo um relacionamento, lembro da pessoa, lembro realmente. Você lembra de várias coisas. Várias coisas. Agora, quando você me fala de 2021, o que você fez? Às vezes eu fico na dúvida se foi em 21 ou 22, ou se foi em 20. 2017, 18, você nem lembra direito o que estava acontecendo. Às vezes até confunde, né? Entendi. Muito bom, cara. Muito bom. Agora você falou o negócio do ano, né? É muito louco parar pra pensar no ano. Quem foi que criou isso, né? Tipo, a definição do que é um ano, né? Foram se não me engano, os romanos que definiram que o ano tinha 365 dias, 12 meses, e que daí depois tinha o próximo ano. E você ia renovar suas esperanças para o ano seguinte. Sim. Mas se você parar a pensar mesmo, o tempo ele é contínuo, né? Então, sei lá, uma flor, uma planta, um ser vivo, ele não sabe que dia 1º de janeiro virou 2023. Para ele é um dia a mais, né? Então, é muito louco isso. A gente às vezes fica se preocupando muito com o tempo, né? E o tempo é uma ilusão, né? Que a gente criou, né? Foi uma criação humana. Uma criação humana, mental, né? Vamos dividir o tempo em segundos, minutos, horas, dias, anos. Mas isso foi a gente que criou. O tempo é igual você falou, para os outros seres vivos, eles nem sabem o que é passado e futuro. Ele tá sempre no agora. Puta que pariu. Muito bom. Sensacional, cara. E a gente podia aprender isso com eles, né? Então. Eles dizem que, tipo, alguns seres humanos chegam nesse ponto de estar sempre no agora. Que são os caras que, lá, por exemplo, no budismo, são as pessoas que se iluminaram, né? Os iluminados. Tipo o Buda, o Siddhartha, né? Um Siddhartha da vida. Que foi o primeiro Buda, né? Então, são pessoas que conseguem realmente sair desse negócio mental de você ficar sempre pensando em coisas que aconteceram no passado ou no que vai vir pela frente. E isso gera ou depressão com o passado ou ansiedade com o futuro. Muito bom. Excesso Muito bom de passado gera depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Exato. Que são os dois maiores males, né, da humanidade atualmente. Certo? Certo. Então, o melhor é um aprendizado bacana pra gente pensar que o ano tá acabando, mas não tá, cara. Vai continuar, né? Tem algumas religiões ou povos no mundo que não contam o tempo igual a gente. Então, pra eles não vai ser o ano novo, dia 31 de dezembro. Na China, na China, por exemplo. Ah, é? Eu não sabia. Acho que é em disso. fevereiro, ano novo deles, alguma coisa nesse sentido. Então, Acho que é em fevereiro. 1º de janeiro continua rolando. Pra eles é um dia como se fosse 1º de maio. Entendi. Obviamente por questões comerciais e afins, tem lá a definição do ano, né?
Mas culturalmente falando, para eles não é um novo ano. É. Os judeus também comemoram Os judeus o ano também. novo em outro Não momento. sabia também. No Mianmar, por exemplo, eu lembro que eles estão no ano de 4.000 e não sei quanto, entendeu? Eles não estão em 2022, para 2023. Caraca. Ou seja, é uma ilusão nossa. E a gente nem percebe, né, que tá nisso. Nem percebe, e eu tenho certeza que muita gente, né? Não sei a galera aí de casa, muita gente nem para pra pensar nisso, né? Não existe. Tem gente que nem para pra... Nem para, tem essa nem noção, sabe nem que sabe. tá nisso. Igual, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade, ela tá vivendo nessa sociedade nossa e ela também não vai saber que tá rolando isso. Um bebê. Porque ela tá sempre no agora, criança. A gente nasce no agora, mas a experiência nossa de vida adulta vai tirando a gente do agora. Com o jeito que a sociedade é formada, os ensinamentos que as pessoas passam pra gente. A gente acaba modelando nossa mente como é a mente dos adultos que já estão fora desse agora. Porque eles começam a ter preocupações. Primeiro de passar de ano. Depois de passar no vestibular, depois de ser bem sucedido numa empresa, depois de formar família, depois de ter uma boa aposentadoria, depois de educar bem os seus filhos. Ou seja, você sempre está colocando sua felicidade num ponto futuro. Quando eu atingir aquele ponto, eu vou estar feliz. O arco-íris tá lá, o pote de ouro. O pote de ouro no final do arco-íris. Então faz sentido. Será que é por isso que muita gente, quando às vezes atinge um status financeiro bom, fica depressivo? Porque o objetivo da vida do cara era ficar rico. Aí o cara fica rico aos 25 anos de idade, e aí? Qual que é o objetivo do cara agora? Qual que é o propósito da vida dele? Ele vai buscar o quê? Dinheiro ele já tem. Muita gente acaba ficando depressiva, acaba ficando triste, acaba ficando sem propósito de vida. Por isso que eles falam que é sempre importante você aproveitar o caminho, né? A caminhada até o seu objetivo, né? Exato. Então, pô, a gente tá aqui no nosso canal, né? Nosso 5º episódio. A gente, obviamente, quer fazer o canal ser gigante, né? Agora, se a gente ficar só preocupado no episódio 100, Exato. a gente não vai viver o 6º, o 7º, o 8º, não íamos ter vivido o 4º, o 3º, o 2º, não íamos ter nem tirado do papel o negócio, né? Exato. Então, a gente tá no 6º e a ideia é que tem que estar feliz com o 6º. Não... Exato. Imagina se a gente fosse ficar feliz só lá na frente. A gente ia acabar desistindo do projeto. Exato. Que acho que muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas fazem. Mas puxando o gancho do Danilão ali, que ele falou, eu já tive alguns amigos que passaram por isso, de chegar num ponto financeiro que já era bom e ele viu que não ficou feliz. Sabe? Ele tinha na cabeça dele, quando eu conseguir ganhar tanto por mês ou por ano, aí eu vou estar satisfeito. E é isso que acaba acontecendo na cabeça do cara. Ele chega nisso e aí ele fala, caramba, eu não achei o pote de ouro no fundo do arco-íris. E aí dá um tilt na cabeça. Fala, eu tinha certeza que quando chegasse ali eu ia ficar bem. E muitas pessoas famosas falam que eles passaram por isso também. De, quando eu for famoso, quando eu for amado pelas pessoas, aí eu vou estar feliz. E aí ele chega lá e vê que não é isso que faz você ficar feliz. Até o Jim Carrey fala isso, que ele deseja para todo mundo que elas consigam atingir todos esses objetivos delas materiais, para elas perceberem que não é esse o caminho. Que é que é o dia que ele ganha o Oscar, né? Ele fala isso no discurso dele, quando ele ganha o Oscar. Olha o Oscar aí do seu lado. Exato. Daí ele até pega o Oscar e fala pra galera, né? Ele faz uma ironia. Ele pega o Oscar, fica com ele na mão. E aí ele vira e ele começa a fazer uma ironia. Mas muitas pessoas que estão ali na plateia nem percebem que ele tá fazendo uma ironia. Ele fala, nossa, tô muito feliz que eu ganhei esse Oscar e tal. Mas agora, pra eu realmente me sentir completo, eu tenho que ganhar o 2º, o 3º, o 4º. Entendeu? E aí a galera, como ele é um comediante, começa a rir e tal. Mas ele tá fazendo uma puta crítica social absurda.
Poucos pegaram. Só quando eu ganhar o segundo, terceiro, quarto, que aí sim eu vou ser o ator maior, que eu sempre quis ser. Entendeu? Sendo que talvez se ele nem ganhasse aquele, ele já, pra ele já ia estar suficiente, né? Ah, muito louco, cara. Que é o bom, famoso, você faz ele, por exemplo, no caso dele, se você é ator porque você ama atuar ou porque você quer o reconhecimento do público? Aí que tá a diferença. Você faz você quer ser um ator pra participar de filmes e tal, porque você curte aquilo, porque você gosta de interpretar papéis e tal, você gosta da vida de um artista, ou você escolheu esse caminho pela fama, pelo dinheiro, pelo status. reconhecimento, pelo status. E a maior parte escolhe por causa desses motivos que eu falei depois, entendeu? Nem que seja meio intuitivo, né? Às vezes a pessoa nem acha que é, mas no fundo do fundo, pra ela dá mais valor pra segunda parte. É muito difícil você ter isso na sua cabeça, acho, né? Por exemplo, se esse ator não tivesse o mesmo prestígio que um cara que bota em sacola, compra no supermercado, quantos iam querer ser ator? Entendi. Muito bom. Muito bom, muito bom. E você falou várias vezes do now, agora, né? Sempre no agora, né? Acho que é uma boa maneira da gente introduzir pra galera lá de casa o nome do nosso podcast, né? Deve ter um monte de gente se perguntando aí que diabos é Lean, né? O que os caras estão querendo falar, né? Demoramos 6 episódios pra soltar, hein? Exato. Bom, em resumo aí, o Lean nada mais é do que... Eu vou começar falando, mas daí o Rosa me interrompe a hora que for, mas o Lean é meio que um status quo na nossa vida, que o L é life is now, né? Todo mundo conhece esse jargão. Perdão, life is now, que significa a vida é agora, a vida é hoje, né? E entre nós aqui, esse jargão, digamos, ele surgiu com uma proposta de vamos viver a vida fazendo as experiências que a gente sempre quis fazer e que a gente não fez por vários motivos. Seja ele medo, seja ele algum... principalmente medo, digamos, né? Eu tava buscando outra palavra, mas acho que a maioria das coisas a gente não faz por medo, né? Seja Às vezes alguma trava mental. Medo do julgamento. Medo do julgamento, uma trava mental. Coragem. Então, assim, particularmente, eu, depois de um fim de um relacionamento, no ano seguinte, que esse ano eu lembro bastante, Rosa, foi em 2019, então o último ano pré-pandemia, eu falei pra mim mesmo, cara, life is now, agora eu vou fazer tudo que eu quiser. Então, por exemplo, eu fiz uma listinha e falei, cara, algumas coisas eu vou tirar do papel esse ano. E uma delas era, por exemplo, pular de paraquedas. Eu morro de medo de altura. E não, vou pular de paraquedas. Naquela altura, o Rosa tava fazendo também algo de life is now na vida dele, né? Eu tava viajando de mochilão pelo mundo. Pela Ásia, né? Pela Ásia. Você tava na Tailândia. Exato. E daí, a gente é melhor amigo desde a época da escola, eu resolvi encontrar ele lá. Também foi mais um outro bloqueio que eu tinha, que era viajar sozinho. Eu falei, não, eu vou viajar sozinho e um tempo eu vou encontrar o Maurício lá na Tailândia. E foi, obviamente, uma viagem muito, muito excepcional, né? E durante a viagem, inclusive pulei de paraquedas lá em Dubai, né? Em cima da Jumeirah Palm, assim, aquele negócio bizarramente fantástico. Não faria de novo, mas acho que já foi, né? Mas brincadeiras à parte, o Life is Now foi ganhando vida dentro de mim. E eu fui espalhando isso para os meus amigos. Então toda hora eu virava e falava Life is Now daqui, Life is Now de lá. Não fui eu que criei, obviamente, esse jargão, né? Ele já estava aí disponível. Mas falava, punha em hashtag de foto, comprei um cachorro, meu cachorro chama Naldo, então eu falava Life is Naldo também, né? Então teve muito disso. E Life is Now, um belo momento. Conta aí, Rosa, como que foi o próximo passo? Na piscina,
Na piscina lá da Tailândia? Na piscina de milagres. Ah, sim. Então, porque daí a gente veio com a ideia de fazer um podcast, que na verdade começou um pouquinho antes da piscina, né? Que foi um momento que eu tava mudando um pouco das coisas que eu tava fazendo profissionais. E eu, voltando para contextualizar a galera, eu passei por esse processo também, né? De Life is Now. Que eu peguei e saí do mercado financeiro, trabalhava em banco e tal, e tava extremamente depressivo. E aí eu resolvi sair dessa vida convencional de CLT e tomei coragem de seguir o caminho de trabalhar com internet, trabalhar com coisas diferentes e procurar um jeito de me sustentar que não fosse através de um salário que pinga todo mês, que eu chamo isso de alpiste. O que seria um alpiste? Pô, o que é você tá numa CLT trabalhando numa empresa? Você tá dentro de uma gaiola, igual um passarinho, e você tem um dono, igual um passarinho, e todo dia vem um ser humano lá e joga o alpiste lá e você come. Então você tá sempre alimentado, você tá longe de predadores, você não tem quase risco nenhum na sua vida. Você tá numa gaiola lá com cadeado, com ferro em volta. Tem um espaço pra você voar um pouco? Tem um espaço ali, tem às vezes até um brinquedinho que ele põe pra você, uma aguinha, às vezes vem um passarinho falar com você, mas você tá ali sempre preso. Risco nenhum, comida sempre disponível, ilimitada, zero predador, e o passarinho vai vivendo ali. Mas o passarinho ele não nasceu para viver ali. O passarinho nasceu para voar, para correr risco, para estar conhecendo novas passarinhas, para estar voando, conhecendo novos lugares, novas árvores, Ele é livre, né? Um pássaro, ele voa. Uhum. Ele não tá dentro do que Deus criou ele para ser. E a mesma coisa vale pra gente, pro ser humano. Quando você tá... Essa é a minha visão, né? Cada um pode ter a sua. Quando você tá ali vivendo numa vida que você acha que é estável, porque você tem um salário todo mês para receber, você vai todo dia no mesmo lugar, todo dia você faz as mesmas coisas. Com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas. Sempre as mesmas tarefas. Você tá sempre na mesma cidade. Às vezes você tá sempre na mesma casa que você nasceu. Ou seja, você está sempre na mesma gaiola. E o ser humano também não foi feito para estar nessa vida. Ele foi feito para voar, para ser livre. E foi isso que começou a crescer dentro de mim e eu não tinha a coragem de tomar a decisão e de achar que eu podia enfrentar os predadores, viver uma vida de risco, viver uma vida que não tá ao seu alpiste garantido no final do dia. Que tá fora do script, né? Que tá totalmente fora do script. Que os nossos pais pensaram pra gente. É. E aí, chegando na história do podcast, daí, pós isso tudo, eu comecei a trabalhar com internet e tal, e aí eu fiz e nisso eu já tinha encontrado coisas que eu gostava bem mais. Só que ainda não tinha... Eu ainda olhava pra mim e falava, cara, beleza, eu já evoluí muito, mas eu quero chegar naquele ponto de fazer algo que eu realmente ame. Sabe? Antes eu saí, eu fui procurando meios de me sustentar, mas que não era uma coisa que eu amava mesmo. Trabalhando com marketing digital e dropshipping. Trabalhando, prestando serviço de gestor de tráfego para empresas. Como freelancer. E aí, no final do ano passado, eu tava sozinho pós-Natal, que eu ia viajar pro Nordeste no Ano Novo. E aí veio na minha cabeça, cara, o que será que se eu pudesse escolher alguma coisa para fazer hoje, eu gostaria de fazer? E veio a ideia do podcast. Que honra ainda, né, Lau? Entramos aí na vida do Rosa. Prioridade.
E aí nisso, aí tinha um amigo nosso que ele tava a princípio com a gente para começar o projeto e a gente na época acompanhava outros podcasts e a gente via que tinha um problema em alguns podcasts, que era que eles recebiam grandes pessoas lá para conversar, para ser entrevistado, mas os hosts dos podcasts, eles não iam a fundo na conversa com as pessoas. Não rolava o deep talk. Né? Não rolava um deep talk. O cara tá contando uma história super boa e o cara não entra na história da pessoa. O cara não tenta ouvir e aprender mais e mais e mais sobre aquele tema. Não Parece tem um debate, né? não tem um debate, uma conversa de um nível melhor e tal. E Era aí a gente mais falou, uma pô, entrevista, né? mas uma entrevista e mesmo que fosse um bate-papo, ele é um bate-papo muito superficial. Bem raso, assim. E a gente falou, pô, vamos... O que você acha de a gente fazer isso? Ah, pô, uma boa ideia. Até que a gente foi encontrar o Lapo lá no Nordeste. E na piscina a gente conversou sobre isso. O dia inteiro, né? O dia inteiro. Ficou o dia inteiro conversando nisso. Eu cheguei uma hora lá na piscina, os caras não saíam da piscina nunca, já tava de noite. E daí os dois conversando, o Rosa e o Lucas Mendes, nosso colega, né? O Pão, brotherzaço. E ele falou, pô, Rafa, a gente teve a ideia aqui de fazer um podcast. Mas e o nome do podcast? Ah, obviamente o podcast vai chamar Lean, porque a essa altura do campeonato o Life is Now já era tão querido que ele tinha sido apelidado de Lean, né? Que ele, que era o Lapo, obviamente que ele não inventou, mas ele era a pessoa do grupo que mais falava sobre essa teoria e tal. Exato, teoria do Life is Now. Mano, então assim, putz, vamos fazer alguma coisa? Ah, não, puta, vamos aí, cara. Life is Now, cara. É só hoje, vamos aí, cara. Então, era que meio nessa pegada. E daí eu olhei pra eles e falei assim, pô, que história é essa? Quando eles me falaram, né, eu até pensei, pô, cara, será que eles não vão me chamar pra fazer parte, né? Eu fiquei até um pouco chateado, assim, né? Ciúmes. Pô, fui eu que dei origem ao nome, eles não vão me chamar. E eu fui perguntando assim, pô, mas vocês, posso participar? Dele, porra, cara, óbvio, mano, é pra você participar também. E daí foi o embrião, né? Foi o embrião do Life is Now com essa proposta de o dia que a gente estiver aqui conversando com alguém, a gente vai dedicar nossas 2 horas para bater um papo bacana e extrair da pessoa aprendizados de vida, de filosofia, de espiritualidade, né? Negócios e tudo mais. Filmes. Só que com o que o cara tá falando, e não simplesmente uma pergunta ou conta a sua história aí. Não é só isso. O que a gente pode aprender com a história dessa pessoa, com os ensinamentos, com as coisas que ela é boa. O que a gente pode tirar dali de bom e levar para nossa vida? Seja espiritualidade, seja alguma coisa mais técnica, mas algo que realmente isso aqui possa ser uma terapia, uma aula. Não só um entretenimento. Exatamente. E não só pra gente, mas principalmente pra galera de casa. Por quê? Quando a gente fala isso, não é clichê aqui. Ninguém tá falando pra ganhar seguidor, não é isso. É que a gente sempre teve, e vai entrar o Danilão agora na história também, que é o nosso diretor de produção aqui, que eu e o Rosa, a gente sempre teve muita dificuldade de achar amigos que tivessem esse nível de interesse num bate-papo, né? Então era o bate-papo nosso ia fundo. E o Danilão, super amigo meu também, a gente durante a pandemia a gente não parou de se ver, não parou de se falar toda a santa semana, por causa dos nossos projetos voltados para produção musical, na pegada de músicas eletrônicas, né? Que eu sou DJ, ele é produtor de música eletrônica. Então a gente sempre estava junto. E um belo dia lá a gente começou a falar uma baita de uma brisa, no bom sentido, né? Um assunto profundaço, de religião e afins. Eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim e eu falei, foi legal. Na semana seguinte, a mesma coisa. A gente entrou na mesma brisa. E daí eu olhei pra ele e falei, cara, eu só consigo falar isso com o Rosa, amigo meu. Não consigo falar com meu pai, com meu irmão, com a minha namorada, com ninguém. E consigo falar isso com você.
Então, a gente achou mais uma pessoa. E daí a gente se perguntou, né? Cara, será que só existem nós três no mundo que Se interessa teriam por isso, né? interesse de aprender, realmente aprender num bate-papo com alguém? Foi daí que surgiu a ideia de falar, pô, então vamos juntar a ideia do podcast e trazer o Danilão, que ele tem uma bagagem e uma expertise nessa questão técnica, né? Além de ter o nosso fit mental. Tá alinhado com o fit mental. Né? Exato. Ele tá alinhado com o nosso fit Alinho. mental. Muito Então, bom. e foi daí que surgiu o podcast. E a gente tá desde março deste ano Trabalhando nesse trabalhando projeto. nesse projeto, nos encontrando toda semana, fazendo pilotos, estruturando esse estúdio lindo aqui. Lindo que vocês estão vendo, né? E Mas é isso, só pra falar com a galera. Então a proposta do podcast é que a gente seja um canal para vocês também terem possibilidade de conversar com a gente sobre papos profundos que vocês procuram ter no seu meio social, com seus amigos, com seus familiares, no seu trabalho, e vocês nunca conseguem ter. Se vocês são pessoas assim, assistam a gente toda terça. Vocês podem participar pelo chat, fazer pergunta e tal, e vocês vão ter aqui um canal com pessoas que vão estar dispostas a entrar a fundo nos temas e não ter aquela conversa superficial de elevador, que é muito difícil às vezes você encontrar isso na sua vida. E somando a isso, o canal chama, para finalizar o motivo do Life is Now, porque Life is Now, se a gente for traduzir literalmente, seria a vida é agora. Mas eu gosto de falar que Life is Now em português é coragem. E coragem é o quê? A gente tinha o sonho de criar um podcast e a gente foi lá e criou, independente de um monte de julgamento que a gente teve e ainda tem das pessoas à nossa volta. E muito provavelmente, às vezes, você aí de casa tem os mesmos sonhos, às vezes, de procurar um outro caminho para a vida de vocês, e vocês devem pensar, pô, mas o que será que as pessoas vão pensar disso se eu tomar essa atitude na minha vida? será que vão me chamar de, pô, que perca de tempo, né? É. Pô, os caras... Pô, meu, você não tem nenhum seguidor aí, cara. Você é um... Muitas vezes, né? Você trabalha numa empresa como contador, como atendimento ao cliente, vai saber o que você faz, mas você sabe que você tem vontade de escrever um livro, você tem vontade de pintar um quadro, você tem vontade de seguir uma carreira esportista, uma carreira na música, e você às vezes tem medo de seguir esse caminho, tanto pelo quesito financeiro quanto pelo quesito dos julgamentos dos outros. Mas se você estiver seguindo seu coração e você tiver coragem, o universo e Deus, eles vão te entregar as melhores coisas que esse mundo pode oferecer. É isso que Deus pede pra gente fazer. É isso, não foi pra gente estar dentro de uma gaiola. É só seguir. Pega, pula do paraquedas e cai lá. A gente tem medo de subir no avião, botar um paraquedas e pular de um avião a sei lá quantos 1000 metros de altura. Mas pula, que vai ser a melhor experiência da sua vida. Pô, com certeza. Tanto que até na época, eu nunca pulei de paraquedas. Ele Precisa, pulou. hein? Só que daí ele me ligou e falou assim pra mim, pô, Rosa, eu tô com medo do caralho de pular, não sei o quê. E naquela época eu tinha ouvido um ensinamento do Will Smith que ele falava que as melhores coisas da vida, Deus colocou do outro lado do medo. Nossa, muito bom. Então, se você tem medo de fazer alguma coisa, é nessa caverna que você tem que entrar. É aí que tá a cura que você tá procurando, a felicidade, a paz que você tá procurando. Vai, enfrenta, entra e pula de cabeça. O resto vai vir Fácil. como consequência. Muito bom, hein, cara? Sensacional. Porra, cara. Que aula, hein? Bom, vamos encerrar o podcast. Muito Muito bom, bom, hein, muito cara? bom. Puta, parabéns. Sensacional. Não, sensacional. Baita análise. Acho que foi uma ótima análise pra vocês entenderem aí um pouco da nossa proposta aqui. A gente quer conhecer novos leaners, né? Como a gente se intitula aqui. Nós somos o Lean Podcast. A gente tem o prazer e uma honra de conhecer novas pessoas que queiram se aventurar em assuntos novos, para aprender mesmo
ou que tenham, que olhem pra gente e falem, pô, esses caras estão começando, pô, também vou começar a escrever um livro ali de boa, tal. Quem sabe um dia não vou viver disso, ou quem sabe isso não vai ser um hobby que vai preencher minha alma. E assim, a gente vai estar aqui toda terça-feira, entendeu? Então, o legal também é, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato com a gente via WhatsApp, no nosso Instagram. A gente vai estar sempre disponível. A gente até fala aqui, a gente nunca viu um podcast chamar um telespectador para participar das conversas. E a gente está super aberto aqui. Se você tiver um interesse e achar que você tem uma mente linear e que você gosta de acompanhar a gente, pô, você pode sentar aqui. A gente vai te receber como eu recebo o Maurício todo dia na minha casa. Porque a gente tem zero esse negócio de status e afins. Não, a gente faz isso porque a gente ama. Né, Rosa? Muito. E um dia a gente vai chegar com certeza no podcast 100, no 200, no 300. A gente não sabe, né? O Rosa fala sempre que o céu é o limite, né? Então... Ou seja, se vocês se perguntam por que eu devo assistir o Lean Podcast, e é exatamente isso. Se você tem algo dentro de você que você tem vontade, o sonho de um dia fazer, e você não tem coragem de fazer, assiste a gente toda terça-feira, que em algumas terças-feiras você vai ter coragem de chegar lá. A gente vai passar essa mentalidade e vocês vão tomar coragem, vocês vão ver que a vida vai ser fantástica como ela deve ser. E o legal, Rosa, só para completar seu ponto, a gente não tem uma fórmula mágica aqui, que a gente vai falar e algumas terças-feiras aí vocês vão descobrir, não. A nossa naturalidade de conversas, os temas, às vezes, eles são recorrentes. Então eles vão entrando meio que por osmose, é livre, né? A gente tem uma liberdade livre, e os temas eles vão vindo, né? E a gente sempre tenta passar essas mensagens de uma maneira intuitiva, assim. Não é que a gente planeja, esse podcast a gente vai passar essa mensagem. Não, né, Rosa? Não há nada planejado. Até porque a gente tinha planejado alguma coisa para falar hoje. Sempre sai diferente. Exato. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Agora, pô, esse foi um dos pontos legais do ano, né? A gente começou aqui falando das coisas positivas do ano. Isso daqui foi algo muito positivo, com certeza. Guardado aqui no nosso coração. Uma retrospectiva do ano aí. E eu queria falar o ponto que eu acho que vale a pena a gente falar. A gente estava fazendo nossos pilotos, né? E na época a gente falou, caraca, se a gente já tivesse ao vivo, ia ser muito legal falar disso. Que é o ponto que eu queria muito trazer aqui, nem que seja um pouco, pra gente falar do que aconteceu com o Churastei. O Churastei, muito bom. Porque, cara, o Churastei, pra quem vocês não conhecem, né? Quer dar uma introduçãozinha, Rosa, de quem é o Churastei? Acho Vamos que lá. você domina melhor do que eu. Conta pra galera aí. O Churastei é um rapaz de Santa Catarina que ele, basicamente, ele é Life is Now, a 10ª potência. O Churastei é o cachorro, sim. É que a página dele chama Churastei. E o nome dele é Jesse. E ele era um cara que ele não tinha condições financeiras. Ele trabalhava como um atendente de loja e tal. Só que ele tinha um cachorro, que é um Golden, né? E ele resolveu que ele ia viajar até o Alasca de carro com Fusca e o cachorro dele sem planejamento algum. Ele simplesmente decidiu isso e foi. E a única coisa que ele teve foi coragem. Coragem. Que é o que a gente acabou de falar aqui. Life is now total. O cara teve coragem. E o cara saiu daqui lá de Santa Catarina e chegou até o Canadá, viajando por 4 meses, junto com o cachorro dele. E vocês podem acompanhar, se vocês pesquisarem na página dele, os vídeos e tal, vivendo o agora 100%. Sem medo de predadores, sem medo de não ter o que comer amanhã. Simplesmente vivendo todo santo dia. Conhecendo novos lugares, novas pessoas. Com o amigo dele, com o melhor amigo dele. Com o melhor amigo dele, que é um cachorro. Ô Zé, pensa, né? Parece que ele tinha alguns adesivos dele mesmo. E ele vendia esses adesivos nos lugares que ele ia para conseguir
os dois alimentos, a gasolina do carro e o Isso. alimento do cachorro. Era isso. E o legal foi ver como ele foi acolhido pelas pessoas que passaram no caminho dele, né? Porque as pessoas meio que se identificavam, porque isso que a gente que também criou o podcast por isso, porque a gente acha que todo mundo tem vontade de viver de verdade, quase todo mundo. Então quando você via um cara ali seguindo esse caminho, nessa coragem que ele tava, pô, você vai tentar ajudar. Então muitas vezes ele não tinha onde dormir, alguém convidava ele pra dormir na casa dele, acontecia algum problema, estourou o pneu do carro, vinha pessoas ajudar. Então ele nunca passou apuros. E aí nisso ele foi documentando tudo isso no Instagram e tal, e ele conseguiu crescer absurdamente. Ele criou um canal, vários seguidores, criou um canal no YouTube. Então, o que acabou acontecendo no final da história é que ele já estava bem financeiramente, por aquilo que a gente falou, se está seguindo o sonho, as coisas vão chegar. Só que ele sofreu um acidente de carro na divisa lá dos Estados Unidos, quase com o Canadá. Quase chegando No Canadá, e ele acabou falecendo. E ele e o cachorro dele morreram nesse acidente de carro. E foi uma coisa muito triste, né? Porque a gente perdeu uma pessoa incrível. Extraordinária, né? Não, ele com certeza é um cara que eu ia querer muito que entrevistar ali no Lean. Imagina. Que o tanto de ensinamento que ele não tá. Porque acho que é isso, né? O Lean, né? O Life is Now, ele é uma coisa que você sempre pode dar um passo além. Então a gente, talvez, a gente tá num nível intermediário disso. Sempre você pode chegar num nível maior de desprendimento, de medo do futuro, de medo de não dar certo, de medo de não conseguir alcançar seus objetivos. E esse cara, literalmente, ele era o papa do Life is Now. Ele era o PhD no assunto. E olha que ele não fez nenhuma faculdade, hein? Né? Não fez nenhuma faculdade da vida. Fez a faculdade da vida. Não tem nenhum título, né? Isso é muito louco, porque a sociedade, ela reconhece quem tem um título, né? Ela não reconhece quem tem uma alma, um caráter. O ter, não o ser, né? Uma ambição, né? Exatamente. É muito mais o ter do que o ser. Mas ele tem o título de vida, né? De vida, que vale muito mais, né? Porque o que adianta? Muitas vezes eu acho que esse que é o paradoxo que mora na nossa cabeça, né? O que adianta, às vezes, você conseguir crescer numa profissão que você não gosta, ganhar dinheiro, se esbanjar de prazeres, mas você tá vazio dentro de você? Não adianta de nada. Nada. Muitas vezes você pegar um cara que é 1 milhão de vezes mais humilde do que você, só que ele vive melhor consigo mesmo, ele tá melhor na vida dele, com a família dele, com ele mesmo. Esse cara tá ganhando. Essa é a corrida. É porque, Rosa, não tem uma... Olha que louco que eu pensei aqui. Não existe uma unidade de medida para felicidade. Se tivesse, com certeza, o cara que é mais simples, mas ele vive bem, cara, com as conquistas dele ali, com o filho dele passou numa faculdade, cara, ele ficou feliz pra caramba, mano. O pouco que ele tinha ali, ele deu uma educação pro filho dele, pra ele já tá muito feliz. Daí você pega lá o ricaço, que tem barco, que tem isso, tem aquilo. Mano, o cara às vezes é vazio. Que esse é o ponto. Muitas vezes. Como não tem uma unidade de medida pra felicidade, como isso é muito intrínseco da pessoa, tá ligado? O que pode ser feliz pra mim pode não ser pra você e vice-versa. A gente acaba medindo a felicidade no poder aquisitivo. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais status. Eu aposto que você aí de casa consegue elencar no mínimo 10 pessoas que são mais felizes do que o seu chefe. E elas provavelmente ganham muito menos do que ele. E talvez uma delas... Então por que você quer estar no lugar do seu chefe? Pi! Muito bom, muito bom. Isso é legal, porque assim, esse bate-papo aqui, pode ter gente que se pergunta, pô, os dois então não trabalham, né? Não tem chefe afins.
Pelo contrário, Boa. o Denilão, ele trabalha numa empresa, ele tem chefe. Eu trabalho numa empresa, eu tenho chefe. O Rosa, não. O Rosa, ele trabalha para ele mesmo, ele É o tem chefe. uma outra visão de vida, certo? E por que não é conflituante isso? Porque sempre que ele dá esse relato dele, ele sempre enfatiza. Se você não faz o que você não gosta, se você faz o que você não gosta. Então, isso tudo mesmo. isso que o Rosa está falando, é para você que faz e está insatisfeito com a sua posição. Se você se formou em medicina e você ama a profissão, você ama atender pacientes, você é uma enfermeira e ama trabalhar na rotina do hospital e tem chefes e, obviamente, tem cobranças, não gosta do seu chefe, não tem problema, porque é o que você ama fazer. O discurso do Rosa, que é muito positivo, é para aquelas pessoas que podem até gostar, mas elas não têm coragem para fazer algo que elas gostariam muito mais. Entendeu? E não precisa se abandonar uma das coisas. Você pode começar como um hobby, né? Você pode começar um curso de pintura, você pode começar um curso de música, você pode começar uma aula de leitura e afins, e isso ir progredindo de uma maneira que alimente sua alma mais do que o seu emprego. E daí talvez seja um start para você mudar de carreira. E quantas pessoas, né, Rosa? Isso também é um ponto muito louco para falar aqui, rapidinho. Anota aí o que você tem para falar para você não esquecer. Não, tá aqui, tá aí. É muito importante pensar o seguinte, a gente se preocupa muito com o tempo, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem uma educação que com 17 anos, 16 para 17 anos, você já tem que saber, pelo menos a área que você vai prestar o seu vestibular. Se você vai ser um médico, se você vai ser um advogado ou se você vai ser um engenheiro. Você já precisa saber, porque com 18 aninhos você já está lá na faculdade e com 22 você já está no mercado de trabalho. Ou antes, né? Só que quem diz que com 22 anos você tem o capital intelectual ou a vontade de definir o que você vai ser a sua vida inteira? E o boleto chega sempre no começo do mês. Janeiro tem boleto de tudo, imposto. Quando você tem filho, você tem a matrícula, o material escolar. Os boletos não param de vir nunca. E você fala, pô, eu vou largar o certo que eu tô ganhando, que tá pagando minhas contas, pelo incerto, mas eu odeio o certo. E você vem com aquela mentalidade, pô, mas eu defini isso lá com 22 anos. Tem tanta gente que chega nos 50 e fala, cara, vou mudar, vou entrar numa faculdade. Tipo a mãe do Pedrão, Verdade. que com 50 anos, mãe de um amigão nosso, abração pro Pedrão, que a mãe dele falou assim, mano, eu quero ser artista plástica. E ela abriu E ela era o que o antes? ateliê dela. Eu não sei exatamente o que ela era, mas ela resolveu com 50 anos fazer isso. Entendeu? Ela trabalhava numa Em coisa outra convencional. Em outra assim. coisa. Obviamente ela teve a oportunidade, né, de fazer essa mudança. E hoje em dia ela tem o ateliê dela, faz as artes dela, vende. Deve estar na melhor fase da vida dela aos 50 anos. 50 anos. A gente é muito ansioso às vezes, né, Rosa? Você não para pra pensar isso? O Dr. Vitor fala isso, né? Que a melhor fase da vida não é aos 20 anos, né? Igual todo mundo fala. A melhor fase da vida é sempre o agora, mano. Você tem que fazer da sua vida a melhor fase possível que seja. Então você pode ter 70 anos de idade, você vai fazer dos seus 70 aos seus 80 a melhor fase da sua vida com 70 anos. Porque, obviamente, não tem só coisas negativas em ser uma pessoa idosa. Tem muita coisa positiva. Porra, muita. Você tem uma bagagem enorme de vida que você não tem com 20, com 30, com 40 anos. Você é muito mais experiência, muito mais sábio. Você já fez tudo que você devia ter feito. Ou seja, você não tem quase pressão nenhuma nas suas costas. Nossa. A probabilidade de você viver no agora, na sua velhice, é muito maior do que na sua juventude. Nossa, muito bom, cara. Então, isso dá um paralelo de pensar que as gerações mais jovens,
elas tendem a ser mais ansiosas do que as Muito mais velhas. Tanto que, às vezes, vai conversar com um senhor, uma senhora de idade, eles são pessoas calmas, Calmas. geralmente. Muito bom. Muito Eles dormem cedo, eles acordam cedo, eles fazem tudo na Com santa calma. paz, vão na missa, não ficam bravos com nada, sabe? Sim. Muito bom, cara. São mais pacientes, mais tolerantes. Muito mais É. tolerante. Muito bom, cara. Exatamente. Eles estão muito mais gratos de estarem vivos do que os jovens, entendeu? Sim. Só que em contrapartida, o jovem tem o lado positivo, que ele tem energia, ele tem um mundo de oportunidades pela frente, O ele mundo tem inteiro pra força, conhecer. ele tem força de vontade, ele tem um monte de coisa, ele tem um livro para escrever. Então esse é o lado positivo do jovem. E como você disse, o doutor fala isso, né? O doutor Vitor, nosso querido, né? Um dos nossos mentores aqui do podcast, estará conosco em janeiro. Vai ser um prazer receber Dia ele. 31/1. 31/1, não percam. Já escreveu mais de 50 livros. É um gênio. Um gênio, é. E ele realmente fala, né? Faça da sua fase de vida a sua melhor. A melhor que você fase. pode ter. Exato. E pensa, os mais velhos, eles têm o poder de conhecer algo que a gente jovem não conhece, que é o prazer de ter uma família, tá ligado? A gente tem um núcleo familiar, que sei lá, é a mãe, o pai, quando tem, né? Às vezes tá separado, ou às vezes já faleceu, mas tem o pai, a mãe e 2 irmãos. Daí você tem lá um avô, uma avó, uns primos, mas quanto mais você fica, como se fosse uma árvore, pensa, quando você é mais novo, você tem a família tudo perto. Então os natais são um monte de tio, um monte de priminho, tudo junto e tal. Quando você vai ficando mais velho, o seu núcleo familiar vai sendo só o caule da árvore mesmo. É. Que é você, seu irmão, sua mãe e seu pai. Cara, às vezes você vê um tio, uma tia, um primo, mas não é tão junto mais, né? E daí, conforme você vai ficando mais velho, vai ramificando de novo, porque você vira um avô, você vira o patriarca da família, tá ligado? Imagina a sensação De você ser o patriarca. você chegar no Natal e, tipo, você vê os seus netos, É, assim, você é o avô. seu avô. Quem Aquele tem cara respeito, querido, quem tem respeitado. respeito. Nossa, De autoridade. exato. Hoje, não, você chega lá como um neto que, sabe, Sim, exatamente. que ainda tá lutando pela vida, não sei o quê. Você ainda tem muito o que provar. Tem o muito ponto que você provar, falou. isso Exato. mesmo. Você ainda tem muito o que provar. Né? E Exato. o avô, as pessoas mais velhas, elas já provaram pra caramba. É. Entendeu? Já são exemplos. Você ainda Esse tem... é outro ponto interessante que, se a gente for pensar, ó, muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu fiz 30 anos, eu tô velho, né? Não tem muito esse papo. Não, muito bom, cara. Muito E bom. aí, juntando com o que o Lapo tá falando, o nosso público aqui, a gente já sabe que são pessoas de 24 a 45 anos de idade. A maior parte das pessoas que assistem a gente. Muitas pessoas aí que estão do outro lado, mesmo tendo essa idade, às vezes não tiveram filhos. Ou se tiveram há pouco tempo atrás. E essas que tiveram vão poder confirmar isso. Se você perguntar para 10 pessoas na rua e falar quem é a pessoa mais importante da sua vida, as 10 pessoas vão falar que são os filhos dela. Então, se você tem aí 25, 30, 35 e você não teve filho ainda, imagina, você ainda nem conheceu a pessoa mais importante da sua vida. Caraca. Muito bom. Não, emocionante. Muito bom. Rosa. Muito bom. Você Né? tá inspirado hoje. Hoje, Tá muito inspirado hoje, cara. Não, muito bom, cara. É. Muito bom, pensa isso. Às vezes você já tá casado com a mulher ou o homem da sua vida, mas você ainda não conheceu a pessoa mais importante da sua vida, que é o seu próprio filho. É. Quando você estiver lá no final da sua vida, vão perguntar pra você quem foi a pessoa mais importante. Você vai provavelmente falar que foi um filho seu ou os seus filhos. E atualmente, na sua vida toda, você já tá aí um tempão aqui nesse mundo doidão da hora e você não conheceu ele ainda, ou ela.
Nossa. Olha como tá no começo, tá na primeira página, no primeiro capítulo. Exato, e ainda tem gente que fala que tá velho, né? E aí o pessoal vira e fala, pô, tenho 30 anos e tô velho. Sim. Olha que absurdo. Que absurdo. Mas posso falar, quando eu fiz 30 anos, até a gente brinca disso, né? Cara, eu tenho 30 anos, eu tenho 32, né? Mas pra mim, cara, sério mesmo, isso não tem a ver com responsabilidade, né? Isso tem a ver com como a minha alma me sente como pessoa. Eu me sinto, cara, novíssimo. Novíssimo. Velho. Você tem essa habilidade mesmo. Eu não olho e falo assim, nossa, cara, eu tenho 32 anos, meu Deus do céu, eu tô velho. Não. E tem gente que bate os 30 já fica desesperado. Fica doido. Fica doido, fala, quero casar, quero ter filho. Aí gera uma ansiedade monstra. Exato. Daí mete o pé pelas pernas ali, porque faz Casa as com a coisas pessoa errada. Pô, tem que se sentir novo mesmo. E que nem eu falei, isso não tem a ver com responsabilidade, né? Você pode ter 22 anos e carregar uma família nas costas, entendeu? Agora, e ter 32 Não, e ter as suas responsabilidades. Isso não tem a ver com idade, né? E o fato de a gente ter essa idade é uma dádiva absurda que a gente não faz ideia, que era pra gente agradecer todo santo dia sobre isso. Que eu vou compartilhar uma história pessoal minha com vocês agora. Tipo, há um tempo atrás, nesse período que eu resolvi seguir outro caminho pra minha vida, eu tava num período muito depressivo da minha vida. Isso há uns 5 anos atrás. Que foi aí que eu conheci o Dr. Vitor, que a gente vai chamar aqui. Que é um terapeuta que eu comecei aí, um psicólogo. Um psiquiatra que virou um mentor de vida, né, Rosa? Ele é um psicólogo, né? Psicólogo. E, na verdade ele é um mentor de vida, porque ele tem mais de 70 anos, mas ele é muito dedicado na psicologia e tal. Então, além de ele poder analisar a mente das pessoas, ele sabe muito sobre vida, porque ele viveu muito. E na época, como eu tava depressivo, ele queria, acho que, me mostrar coisas que eu pudesse valorizar. Porque quando você tá em depressão, você não consegue ver nada positivo. Tudo é ruim. Nada presta. E ele sempre falava isso pra mim. Nossa, se eu pudesse, eu queria estar no seu lugar. Eu dava tudo que eu tenho pra estar no seu lugar. Por quê? Porque você tem 30 anos de idade. Você tem a vida toda pela frente. Como eu queria ter a vida toda pela frente ainda. E eu não tenho mais. Porque eu já tô com 70 e poucos anos. Você tem tempo, né? Você não faz ideia de quão jovem você é. E até hoje eu acho que eu não faço a ideia. Que é muito difícil saber isso. Talvez a gente vai saber isso daqui a uns anos. Mas é incrível isso. Ou seja... É uma coisa que, imagina, alguém fala que troca tudo que ela tem pela idade que você tem. E muitas pessoas têm essa idade e acham que isso é algo, sabe? Já tô velho, queria estar com 19, com 20. Tá sendo muito ingrato, né? Sim, exatamente. Você ainda tem um tempo absurdo pela frente. Você tem a vida toda pela frente quando você tiver lá... Se você tiver 75 anos, na sua cabeça vai estar, se eu tiver mais 10 anos, tá bom, né? Sim. E olha que louco isso. Lembra que você falou, quando você tem 1 ano e você vira 2, tem um baita impacto, né? Quando você tem 17, 18, tem um impacto legal também. Quando você tem 30 para 31, talvez não tanto. Mas quando você vai ficando mais velho, 1 ano a mais... deve fazer uma diferença muito legal. Porque você já tá mais perto do fim. Nossa. Você entendeu meu ponto? Entendi. Então, por exemplo, quando você tá com 85, você olha e fala, caraca, eu quero sim viver mais 5 anos. O que é 5 anos? É dos 15 aos 20. Dos 25 aos 30 que mudou. Mudou isso, aquilo e tal. Mas você viver dos 85 aos 90, você vê mais 2 netos nascendo. Você vê uma coisa nova que aconteceu que às vezes você nem estava esperando. Então, mano, no sentido que quanto mais velho você fica, você vai dar mais valor ao tempo. Você vai dar mais valor ao tempo. Talvez então seja uma curva em U, né? Isso, exatamente. De volta a ser criança em certo ponto. Você volta a ser criança. Tanto que tem um cara que fala isso, o objetivo da vida é você voltar a ser criança.
você perder, você primeiro nasce criança, aí você cria essa mente adulta, ridícula, e aí depois você vai evoluindo até o ponto que você volta na mente mais, portanto, que o pessoal fala, você tem que sempre manter viva a sua criança interna. Um velho rabugento é um velho que matou a criança dele interna. Entendi. Já viu os velhos mais felizes que tem? Pô, meu vô Davi, cara. É um cara que toca uma música, ele dança que nem sabe, ele não tá nem aí porque os outros vão achar. Ele dá risada, Dá faz piada. risada. Que é o meu do vô Davi, hein, cara. Né? Puta. Ele Exatamente, tá cara. tranquilo. E é aquele cara que virou rabugento, que matou a criança dele, tá sempre sério, mal-humorado. Sim. E se você parar pra pensar, também tem a questão dos cuidados. Quando você é uma criança, você depende dos seus pais pra te cuidarem. Quando você tá mais velho, você depende dos seus filhos pra te cuidarem. Por isso que o Dr. Vitor sempre fala pra mim, chegou a hora de você cuidar dos seus pais. Um homem, ele só amadurece mesmo quando ele tem que começar a cuidar dos próprios pais, tá ligado? Então, às vezes a gente não tem a preocupação de levar o pai no médico e afins. Às vezes tem, certo? Eu, cada vez mais, às vezes fico... Pô, deu um negócio com meu pai, pô, você já fica mais assim. Diferente de quando você tinha 12 anos, que você tinha outras pessoas, um tio, Que vinham fazer a função, entendeu? Também tem isso. Então, a gente... Essa troca, né? Muito bom, hein? Muito bom, hein, cara? Mas eu acho que pra gente só finalizar, pensando em 2023, né? Então a gente falou de 2022, foi muito bom aqui. Falamos do Life is Now, né? O ano vai mudar, né? Pelo menos para os terráqueos aqui, né? Os seres humanos vai mudar. E para 2023, tem a sugestão aí da gente fazer o renascer da Fênix, né? Como diz o doutor, né? Então, é uma liçãozinha de casa aí que vale a pena todo mundo fazer, mas é pegar numa folha de papel, você anotar no lado da esquerda tudo que você conquistou no ano, desde as coisas mais básicas até as mais complexas, e do lado direito o que ainda falta se alcançar, o que ficou ali um cabelinho faltando, né? E daí você vira a página e você coloca lá o seu nome, 2023, e é o projeto, né? Então tem o projeto Maurício, projeto Ricardo, projeto Danilo, tem o projeto Lean Podcast 2023, e daí você vai colocar lá tudo que você almeja conquistar. Mas posso dar só uma visão sobre isso? Em vez de você colocar no papel, eu quero perder 10 quilos. Não, você está focando no resultado. Você fala assim, eu quero ir na academia 5 vezes na semana. Muito bom. Você vai estar se comprometendo com o processo e não com o resultado. Muito bom. Se você quer... A gente quer crescer o número de inscritos, seguidores. Não, a gente tem que se comprometer em postar vídeos, em gravar para vocês, entregar um conteúdo cada vez melhor possível para vocês, que aí o resultado vai ser esse. Perfeito. Então foque sempre no processo, que no processo você vai estar no agora, não pensando, nossa, eu estou indo na academia, mas não perdi meus 10 quilos. Aí você vai perder a motivação, você vai desistir e você vai continuar com os 10 quilos a mais que você está agora. Que é talvez o que acaba acontecendo ano após ano e após ano. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Sensacional. Excelente, cara. Eu achei muito bom, hein, cara. Muito bom. Esse nosso bate-papo aqui foi mais rápido, mas não deixou de ser profundo, né? Foi. Hein, Danilão? E, galera, não se esquece de se inscrever no canal. Por favor, se inscreve, ativa aí as notificações, o sininho. E, pô, foi muito legal aqui estar com vocês nesses primeiros 6 episódios, né? Pô, foi muito legal aí desde os últimos 2 meses aí. Em 2023 tem mais 52, hein? Exato, hein? Vai ter toda semana. Pelo menos uma vez por semana estaremos aí ao vivo, né? E, pô, eu queria fazer um agradecimento especial a vocês dois, cara. Boa. De estarem junto nesse sonho aí, cara. Puta, eu tô muito feliz mesmo. A gente que agradece. Pô, e hoje foi... Puta, o Foi Rosa... sensacional. Rosa, ele tava hoje... Você também, pô. Inspiradíssimos. Muito bom. Tava uma troca boa de bola aqui. Sim, exato. Mas valeu, hein, Danilão? Valeu, galera. Danilão. Obrigado Tamo também. junto. Obrigado, hein, Siga galera. experimentados. Valeu lá, pô. A gente se vê aí, hein, galera? Feliz Valeu, ano Linhas. novo pra todo mundo.
2023 aí estaremos juntos, hein? Tamo junto. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.